Fala pessoal, vem chegando então que nessa aula de número 4, a gente finaliza aí essa playlist tão bonita sobre radicais. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó, simplificação de radicais. Professor, para eu dominar a simplificação, para a simplificação não ser algo que complica mais do que simplifica, eu tenho que entender de tabuada, né? O ideal, cara, é que você que tenha um déficit de tabuada, busque esse tico-tico que está faltando para você não ficar perdido aqui. Mas as histórias são muitas, eu troquei de escola agora. Eu estou tentando acompanhar a turma, vou fazer prova daqui a pouco, me ajuda. Vou tentar, tá? Vou tentar ajudar todo mundo, beleza? Vamos lá. Simplificar um radical significa escrevê-lo sob a forma mais simples e equivalente ao radical dado. Temos 3 casos para hoje, o primeiro caso é esse aqui. O índice, veja, primeiro caso, o índice e o expoente do radicando são divisíveis por um mesmo número. Tem um número que divide os dois, professor. Isso. Aí eu vou pegar esse cara e vou dividir pelo mesmo número, tanto o índice como o radical. Só isso, professor, só isso. Tem mais invenção? Não tem mais invenção nenhuma, é só isso que eu vou fazer. Veja, aqui ó, eu tenho 15 e 15, certo? Eu sei, vocês viram na aula de número 3 comigo, que eu posso cortar esse 15 com esse e o resultado vai ser 8. Sim. Mas eu também poderia, veja, posso pegar o 15 e dividir o 15 por 3. Né, professor? Dá 5, né, cara? 3 vezes 5, 15. Então, se eu dividir aqui por 3 e aqui por 3, aqui fica 5 e 5. De qualquer maneira, eu posso cortar esse 5 com esse, que vai dar 8. Ou seja, essas duas raízes são equivalentes, né, pessoal? Porque elas são divisíveis, tanto o índice como o expoente, por um mesmo número. Eu poderia dividir por 5 também, por 5 aqui dá 3, por 5 aqui dá 3. Aí aqui ficaria 3 e 3, né, pessoal? Isso, são equivalentes, são equivalentes. Então, não é difícil não, pessoal. Os 3 casos que nós vamos ver aqui são de certa forma, bem simplesinhos, tá legal? Então, eu botei aqui, olha, note que 15 dividido por 3 vai dar 5. Olha esse outro exemplo aqui. Eles não precisam ser idênticos não, tá, gente? Eles têm que ser divisíveis por um mesmo número, tá bom? Aqui, ó, o 12 e o 10. Toda vez que eles forem par, anota aí, tá? Ó, professor Davi, cara, em casos de simplificação, esse é o mais fácil que eu vou te passar. Se eles forem par, os dois são pares, né? O 12 é par, o 10 é par. Eles são divisíveis por 2. E enquanto estiver sendo par, você pode continuar dividindo por 2 numa boa, né, pessoal? Pode, tá? Então, essa é a primeira dica de hoje, para você que tem dificuldade com isso. Então, ó, eu posso dividir o 12 por 2, porque ele é par. Eu posso dividir o 10 por 2, porque ele é par. Então, dividindo por 2 em cima e aqui dentro, 12 dividido por 2 dá 6, 10 dividido por 2 dá 5. Acabou, né, pessoal? E isso, não tem mais nenhum número que eu consiga dividir os dois simultaneamente. Tá bom? Então, esse radical aqui e esse aqui, eles são equivalentes, né, pessoal? Isso, eles são sim, moçada, eles são sim. E aqui o que eu quero de vocês é justamente isso, simplificar esses radicais. Eu vou sair rapidinho, ver se você quer printar, antes de eu resolver, para você resolver junto comigo, né? E depois bater aí, dar o play aí, ver se bateu o teu resultado junto com o meu. Qualquer dúvida você comenta aí embaixo, tá bom? Vamos lá. Aqui, são pares, né, professor? São pares. Eu posso dividir por 2? Claro que pode, pô. Quanto é? 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Legal. Vou repetir o 5. Não inventa nada. A gente não mexe aqui, né? No nosso radicando, tá legal? É só expoente e índice, né, professor? Isso. E agora eu vou dividir por 2 também. Eu não posso dividir por números diferentes. Tem que ser o mesmo número para os dois. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Pronto, está simplificado numa boa, não tem mais como continuar. Aqui, ó, 8 é par, 6 é par. Maravilha, professor. Toda vez que for par, eu simplifico por 2. Ali poderia cair sempre assim na minha prova, né? Pois é. Vamos lá. Por 2 aqui, olha, vai dar 4. Vou repetir o 7. E vou botar aqui, ó, dividido por 2 também. Vai dar 3. Perfeito. Agora, aqui, você vai ver que o 6 é par, mas o 9 é ímpar. Aí, você abandona a ideia de simplificar por 2. Professor? Por 2, só quando os dois forem pares. Tá legal. Depois do 2 vem o 3, né, Davi? Aí você vai tentar simplificar por 3. Tanto aqui em cima, como aqui embaixo. Veja, se eu dividir 6 por 3, eu encontro 2. Tá. E se eu dividir 9 também por 3, eu encontro 3. Porque 3 vezes 3 é 9. Saquei, professor, dá para simplificar por 3. Os dois são divisíveis por 3. Sim. Então, não são pares, um é par e o outro é ímpar, ou os dois são ímpares, abandona o 2, tenta o 3. Tá legal? Vamos lá.
aqui, ó, por 3 dá 2. Não precisa botar quando a raiz é quadrada, né? Mas eu vou deixar só para vocês lembrarem que existe esse 2 aqui, tá? E aqui o 3, beleza? Então, dividindo por 3 dá 2, dividindo por 3 dá 3, acabou aí. Aqui, ó, esse é par e esse é par. Beleza, professor, repete o 8 ali, né? Aqui, ó, divide por 2 aqui, dá 5. Divide por 2 aqui, meia dúzia, beleza. 12 e 9, um é par, o outro é ímpar. O 2 eu nem tento, né, professor? Não, eu vou tentar o 3, sim, você tá certa. Bota o 5 aqui, tá legal? 12 dividido por 3 dá 4, porque 3 vezes 4 é 12, beleza. 9 dividido por 3 dá 3, porque 3 vezes 3 é 9, perfeito. Não dá para continuar, acabou aí. Agora, as duas últimas, a gente tem aqui o x e o a. Vamos lá, esse é par e esse é par também. Vou dividir por 2 aqui, vou dividir por 2 ali. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5, né, pessoal? Isso. Perfeito, acabou ali, né, pessoal? Isso, não tem mais nenhum número que eu consiga dividir o 3 e o 5, né? Não existe, tá? Vamos lá, agora, ao mesmo tempo, né? Agora, nós temos aqui o 10 e o 6. Professor Davi, cara, os dois são pares. Tento logo pelo 2, né? Tenta logo o 2 aqui. 10 dividido por 2 dá 5 e 6 dividido por 2 dá 3. Faça sempre com muita calma, cautela, tá legal? Para não errar bobeira. Porque, no fim das contas, pessoal, ter uma concentração e um pouco de atenção no que você está fazendo vai poupar aí erros bobos, tá legal? Vê se você quer printar agora. Pronto, pessoal. Fiz aqui o nosso segundo quadro já, tá legal? E vou fazer mais um último quadro, só com exercícios para a gente praticar mais um bocadinho, tá bom? Bem, segundo caso está aqui, terceiro caso está do lado de cá. O segundo caso, ele é muito simplesinho, ele é muito tranquilo, acho que é o melhor dos três. Que é o seguinte, o expoente do radicando é um múltiplo do índice, ponto final. Ou seja, aqui é 2, né, pessoal? Isso, raiz quadrada tem um 2 aqui. Beleza. Eu sei que 2 vezes 5 é 10. Sim. 10 é múltiplo de 2. Sim. 2 vezes 5 é 10. Então, se eu divido 10 por 2, vai dar 5. Vai. E esse cara aqui sai de dentro da raiz. Sai. Isso aqui a gente viu na aula passada. Sério, professor? Sério, eu vou te mostrar aqui, ó. Isso a gente viu na aula passada. Lembra que na aula passada eu falei para vocês assim, gente, quando eu tenho aqui uma raiz quadrada, né, professor? Isso, de um número elevado ao quadrado, de 4 ao quadrado. Eu não corto esse cara com esse cara e o 4 sai da raiz? Aqui é a mesma coisa. Toda vez que eu faço, se um é múltiplo do outro, e eu faço essa divisão, esse resultado sai da raiz. Por que ele sai da raiz? Por isso aqui, ó. Olha que, como a matemática às vezes, a gente não enxerga o que está por trás do que a gente está calculando. Mas eu acho que vale a pena perder um tempo mostrando isso para vocês. Olha para cá. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Raiz quadrada. Depois eu apago, tá? Raiz quadrada. Aqui, ó. 7 elevado a 10. O que é o 7 elevado a 10? É 7 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Você sabe isso. Você aprendeu isso em potenciação. Potência de mesma base. Repete-se a base, bases iguais, né? Repete-se a base e soma-se os expoentes. Se eu repetir o 7 e somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, não vai dar 10? 2 mais 2, 4, 6, 8, 10. Vai, né, professor? Isso. Você apenas fez o que a gente vai fazer desse lado de cá, ó. Decompôs isso aí. Foi. A gente fez uma decomposiçãozinha. E agora sim, todos os 7 que estão elevados ao quadrado vão sair da raiz, né, professor? Vamos cortar aqui, cortar aqui. Cortar aqui, 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 cortar aqui. No fim das contas, todos eles saíram da raiz. Saíram. Ou seja, 5 7 saíram dali de dentro. Agora, de novo, potência aqui, ó. Agora é 1, né, pessoal? Isso, não precisa botar esse 1, mas ele existe. Repete a base, soma os expoentes. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. 5, né, pessoal? Isso, 7 elevado a 5. Só que ao invés de você ficar, sabe, escrevendo esse monte de 7s e um monte de coisa para no final encontrar isso aqui,
Isso é um pulo do gato, né, professor? Isso. Mas é bom você saber o porquê disso. Da onde veio, tá? Esse segundo caso. Tá bom? Mesma coisa aqui, então, eu colocaria 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3, 4 vezes, né? Isso. Depois ia cortar tudo com índice. Sim. Então aqui, pessoal, ou faz direto. 12 dividido por 3 dá 4. Acabou. 4 elevado a quarta é a solução disso aqui. Aqui tem um 2, né, pessoal? Isso. 6 dividido por 2, 3. A elevado a 3 é a nossa resposta. Então, toda vez que um for o múltiplo do outro, você só divide o expoente ali, ó, com o nosso índice e pronto. Dá cuidado, não vai botar raiz aqui de novo, não. Não. Aqui já é a solução da raiz, tá? Vamos lá. Olha o exercício 2 para a gente praticar um pouquinho. Vê se você quer printar aí. Aqui ficou meio apagado. Usar a régua aqui, né, o transferidor, ele normalmente fica bonito o quadro, né, e tal, mas quando você vai fazer uma coisa, você acaba apagando outra, tá, gente? Então não repara não se tiver alguma letra aí sumida aí que eu não reparei, tá bom? Vejam, simplifique os radicais. Ó, aqui é 2, né, pessoal? Isso. Se ali é 2, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 8 e dividir com aquele 2. Sim. Repete o 7, pelo amor de Deus, não vai fazer bobagem, né, professor? Não. Repete o 7. 8 dividido por 2, 4. Sem afobação, né, professor? Isso, pessoal. Sem afobação, tá? Vem, aqui, ó. Aqui é 4, aqui é 8. Professor, 2 vezes 4 dá 8, né, cara? Dá. Então, 8 dá para dividir por 4? Com certeza. Repete o 6. E agora divide. 8 dividido por 4, 2. Acabou. É isso que o teu professor, que o teu concurso vai querer avaliar. Se você sabe desses pequenos casos, dessas pequenas situações, tá? E você consegue fazer conexões. Aqui, principalmente. 9 dividido por 3 dá 3, né, pessoal? 3 vezes 3 é 9. Então repete o 7 elevado à terceira. Aqui, mesma coisa, professor. Tá diferente nada. Segue a mesma coisa que a gente fez ali. Aqui é 2, né? Beleza. Quanto é 4 dividido por 2? É 2, professor. Repete o A, coloca 2. Vezes. Quanto é 8 dividido por 2? Professor, é 4. Repete o B, né, professor? Isso, depois coloca o 4. Sim, expoente. Aqui é a mesma coisa. 15 dividido por 3, 5. Repete o A, coloca o 5. Vezes. 6 dividido por 3, 2. Repete o B, coloca o 2. Pronto, sem afobação, né, professor? Isso. Aqui é 2. 20 dividido por 2 é 10. Sim, repete o 9, coloca aqui elevado a 10. Beleza? Então esse caso aqui é muito simplesinho, tá bom? Vê se você acertou tudinho aí. Comenta aí se você estiver conseguindo, tá? Acompanhar, estiver conseguindo fazer, tá? É legal. A matéria fica mais interessante. Você passa a gostar mais quando você está conseguindo, né? O expoente do radicando. Terceiro caso. O expoente do radicando é maior que o índice. Nesse caso, a gente vai fazer isso aqui, ó. Decompomos o radicando em fatores de modo que um dos fatores tenha expoente múltiplo do índice. Trocando em miúdos, esse aí é o caso mais chatinho, né, professor? Sim, é sim. Vejam, aqui, ó, é 5, raiz, né, de índice 5, de 6 elevado ao expoente aqui do nosso radicando, 8. Perfeito. Professor, não tem nenhum número que eu possa simplificar os dois. Não. Esse não é par. Se fosse, seria maravilha. Corta por 2 por 2, né, professor? Que é o primeiro caso. Não dá. Esse não é múltiplo desse. Esse não é múltiplo desse. Não. Também não dá para fazer desse jeito. Professor Davi, o que a gente faz da nossa vida? Você vai fazer direitinho o que a gente aprendeu na aula passada. Você vai só decompor isso aqui e vai tirando de dentro da raiz quem você consegue cortar. Ou seja, os que são iguais. Beleza? 6 elevado a 8. É a mesma coisa aqui. 6 elevado a 5 vezes 6 elevado a 3. Ou seja, se eu repetir a base e somar os expoentes, tem que voltar ao que era antes, né, professor? Se você conseguir fazer o inverso aqui, ó, repetir a base, somar esse mais esse dá 8, é porque você fez essa decomposição de forma correta. Pegou a visão? Beleza, professor. Agora é só tirar aqui. Esse cara aqui é 5, esse também. Vai cortar aqui, vai cortar aqui. Esse 6 pode sair da raiz? Sim, pode. Já tirei ele.
Agora, esse 3 tem como cortar aqui? Não tem, professor. Então, ele continua lá dentro, né? Não tem nada que a gente possa fazer para simplificar isso. Não, acabou ali. Pegou a visão? Agora, aqui, ó, 3, né? Raiz cúbica, né? E aqui é m elevado a 7. Veja que m elevado a 7 é a mesma coisa que m elevado a 3 vezes m elevado a 3 vezes m elevado a 1. Professor Davi, então quando eu tiver num caso desse, é correto eu pensar que, de propósito, o professor vai colocar aqui dois termos ali para eu trabalhar, de forma que eu consiga sempre fazer uma decomposição e tirar alguma coisa ali de dentro? Sim, sim. A ideia é essa, tá? Fique tranquila. Então aqui, ó, m elevado a 3 vezes m elevado a 3 vezes m elevado a 1. Beleza. Se eu repetir a base, eu consigo voltar porque era antes? Consegue, professor. 3 mais 3 mais 1, 7. Não precisa botar esse 1, né, professor? Não, você bota só pra gente lembrar que existe, né? Sim. Veja, m elevado a 3, vou cortar com esse 3. Saiu da raiz. M elevado a 3, vou cortar esse 3. Saiu da raiz. Beleza. M elevado a 1 consegue sair lá de dentro? Não, professor, ele continua lá dentro. Não podemos simplificar mais que isso. Não. É comum, é normal não deixar desse jeito não, tá, gente? É normal a gente multiplicar os dois, tá? Repete a base, somos expoentes, né? M vezes M é M ao quadrado. Se fosse uma questão de múltipla escolha, de marcar, a resposta estaria assim e não assim, tá bom? Então vai até o final direitinho. Agora, se você enxergou, olha que legal. Se você enxergou, alguns podem ter enxergado, pode estar se perguntando isso. Por que o professor não fez isso aqui? Por que ele não botou assim, olha, m elevado a 6 vezes m elevado a 1? De qualquer maneira, se eu repetir a base e somar os expoentes, volta a ser m elevado a 7, né, professor? É. Só que não tem diferença nenhuma, a gente vai achar o mesmo resultado, ó. Aí você vai usar essa propriedade aqui, né, professor? Isso. 3 vezes 2 dá 6, né, professor? Dá. Um é múltiplo do outro. Quanto é 6 dividido por 3? É 2. Então ficaria aqui, ó, m ao quadrado, e esse aqui continua lá dentro. Tá legal? Então, você pode usar essa propriedade aqui numa boa, tá? Sem problema algum. Fique tranquilo quanto a isso. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos trabalhar aqui. Exercício 3. Vou botar mais questões para o 3 e depois, no último quadro, a gente trabalha mais um bocadinho alguns exercícios, tá? De concursos. Ó, 7 elevado a elevado a 7 é uma raiz quadrada. Eu não posso já imaginar aqui na minha cabeça, né? Nesse primeiro momento não, mas aos poucos, quando você for praticando mais, você já vai imaginar isso aqui de cabeça, né? Isso é a mesma coisa que a elevado a 6 vezes a elevado a 1, 6 dividido por 2 dá 3, e acabou, isso. Mas vamos lá. Então, vou fazer desse jeito aqui, ó. É claro que você pode botar a ao quadrado vezes a ao quadrado vezes a ao quadrado vezes a elevado a 1, que nem eu fiz esse aqui, tá? Mas também pode fazer desse jeito. Deixa eu fazer esse aqui desse jeito aqui. Vai ficar assim, ó, a elevado a 6 vezes a elevado a 1. Beleza. Se eu repetir a base e somar os expoentes, volta ao que era antes. Tá, quanto é 6 dividido por 2? O cara é 3. Isso. E esse aqui, sai da raiz? Não, só repete a raiz, professor. Isso, coloca aí o A. Aqui embaixo, 5 elevado a 10 e a raiz é cúbica. Então vamos lá. Aí esse aqui eu vou fazer assim, ó, bem desmembradinho. Vamos lá. 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Aqui já deu 9, ó. 3 mais 3 mais 3, 9. Beleza, professor. O último ali vai ser 5 elevado a 1, né? Vezes 5 elevado a 1. Ok. Todos esses aqui vão cortar e vão sair da raiz. Então, esse aqui cortou, saiu da raiz. 3 não, 5. Esse saiu da raiz. Esse também vai sair. Esse também vai sair. No fim das contas, sobra só o 5 ali dentro, né? Ele não sai não, né, pessoal? Não. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 5. Pronto. Conforme a gente fez essa parte aqui, finalzinho, aqui tu faz a mesma coisa. Tu pode fazer 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Poderia estar assim, se fosse... Finge que é uma questão de concurso. As opções, não vai estar assim, né, pessoal? Não vai, tá? Então, pode ser que esteja assim, ó. 125, raiz cúbica de 5, tá? Uma possibilidade. A outra possibilidade é estar assim, ó. 5 elevado a 3, raiz cúbica de 5, tá? Ou estaria de um jeito ou de outro.
Vê se você quer printar esse quadro de número 2. Beleza, galera, vem pra cá então. Aqui é a continuação do exercício 2, do exercício 3, que estava aqui embaixo. E coloquei mais 2 pra gente. Vamos lá. Aqui então, professor, eu vou reescrever isso aqui, né? Dando aquela fatorada básica, né? Isso, cara. Bota o 4 aqui. Aqui eu vou botar, ó, é 7 elevado a 9, né? 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 1. Beleza. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Bateu tudo direitinho. Esses dois vão sair da raiz. 7 vezes 7. E o 7 elevado a 1 fica lá dentro, né? Beleza. Esse cara aqui dá 49, então isso aí é 49 raiz quarta de 7. Ou 7 ao quadrado, raiz quarta de 7, tá? Mesma coisa aqui, ó. Esse aqui eu vou fazer assim, ó. Aqui é 2, né? Claro que eu posso botar aí 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, muitas vezes. Isso. Mas essa eu vou fazer tipo o caso 2, ó. Eu vou botar 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 1. 8 mais 1, 9. Voltou a ser o que era antes. Perfeito. Só que agora eu posso, ó, posso dividir os dois, né? Isso, porque 8 dividido por 2 dá 4. Então a resposta vai ser 2 elevado a 4 vezes raiz quadrada de 2. Ou 2 a 4 não é 16? 16 raiz de 2. Beleza? 2 vezes 2, 4. Vezes 4, 8. Vezes 8, vezes 2, 16. Por último ali a gente tem aqui o 8 e o 7. Então, vou repetir aqui o nosso 7 e vou botar aqui, ó, a elevado a 7 vezes a elevado a 1. Pronto. Esse 7 corta com esse a aqui sai da raiz, sobrando então um único a lá dentro, a raiz de a. Perfeito? Vamos para o exercício de número 4, ó, o resultado da simplificação. Vê se você consegue fazer. O resultado da simplificação de raiz cúbica de x elevado a 3a elevado a quinta é igual a... Esse x elevado a 3, ele sai da raiz, né? Beleza. Isso aqui vai ficar x raiz cúbica de a elevado a 5. Beleza, já saiu o x ali de dentro. Agora, esse a elevado a 5 nada mais é do que a elevado a 3 vezes a ao quadrado. Então vai ficar x raiz cúbica de a elevado a 3 vezes a elevado a 2. Pronto. Agora eu consigo tirar. 3 mais 2 volta a ser 5. Né? Isso. Agora eu consigo tirar esse aqui de dentro da raiz também. Então, repete o x, coloca o a que saiu da raiz aqui e deixa esse a ao quadrado lá dentro. Então, a gente tem assim, ó, xa raiz cúbica de a. Perfeito? Onde é que aparece isso? Ó? Xa raiz quadrada de algo... Não. De a ao quadrado, né, inclusive. Pronto, certinho. Aqui, xa raiz cúbica de a. Não. Xa raiz cúbica de a ao quadrado. Bateu. É esse aqui, letra C. Vem, nosso último exercício. Seja raiz quadrada de 13 ao quadrado menos 12 ao quadrado igual a raiz enésima de 125. O valor de n é... Primeiro eu vou resolver essa raiz aqui. Normalmente, né, pessoal? Isso, eu vou ver ali quanto é 13 ao quadrado, vou botar o resultado. Vou ver quanto é 12 ao quadrado, vou botar o resultado. Faz a subtração, beleza. Aí depois a gente tira a raiz quadrada disso. Vamos lá? Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada, 13 vezes 13, professor, quanto é? É 169, 169. E 12 vezes 12, professor, 12 vezes 12 é 144. Tá, legal. Isso aí tem que ser igual a raiz de n 125. Tá. Esses dois aqui, subtraindo esses dois, dá 25, né, professor? Isso. Então, subtraindo esses dois, você encontra 25. Beleza. Tudo isso igual a raiz enésima de 125. A raiz de 25 é exata. A raiz de 25 é 5, professor. Sim. Igual. Aí, esse cara aqui, a gente agora vai decompor ele. Decompor ele, professor? Isso. Veja aqui, o 125, para alguns aí já está até na mente, né, professor? Isso, de tanto que a gente já fez isso aqui. 125 nada mais é do que 5 vezes 5 vezes 5, né, professor? Isso, cara. 125 é o 5 3 vezes, multiplicado 3 vezes. Mas vamos supor que você não saiba disso. Aí você vem para cá, ó. 125 divide por 5, né, professor? Isso, dá 25.
divide por 5 de novo, dá 5, divide por 5 de novo, dá 1. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5 tem que dar 125. O 125, então, é 5 elevado à terceira potência. Beleza, ele quer o valor de n. Eu acabei de identificar que a raiz enésima de 5 à terceira é igual a 5. Me diz, que número tem que ser esse n para esse 5 pular para fora da raiz? Que nem a gente fez nas outras, né? Isso. Me diz. Professor, esse n não pode ser qualquer número, ele tem que ser 3, né? Porque se ele for 3, eu consigo cortar aqui e cortar aqui. E o meu resultado vai ser 5, que é o que eu quero. Exatamente. Então esse n tem que ser quanto? Esse n tem que ser 3. Tá legal? Vê se você quer printar aí, então, esse último quadro. Beleza, moçada? Volto pra cá apenas para finalizar esse vídeo, me despedir de vocês, pedir um like aí se você tiver curtido o vídeo, tiver assistido até agora, tá legal? Se inscreve aí no canal. A gente se vê numa próxima playlist por aqui. Valeu! Tchau, tchau!